A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Iscariotes. Várias instituições do Estado estão sendo investigadas por crime contra a Receita Federal. Os 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos pela Polícia Federal durante a Operação Iscariotes. Materiais como agendas, contratos de compra e venda, anotações e dados patrimoniais foram retidos pela manhã. Eles servirão para a próxima fase de investigação de um suposto esquema de fraude à Receita Federal. A fase agora é comprovar os vínculos, apurar a relação das pessoas investigadas com os fatos. A gente precisa comprovar que as pessoas estão realmente relacionadas e praticavam o crime intencionalmente. O suposto crime era cometido por um grupo que se apresentava como uma empresa de reengenharia fiscal e tributária. Eles vendiam títulos a empresas que tinham dívidas com a Receita, entre elas a Santa Casa de Misericórdia, prometendo a quitação delas. Por exemplo, os chamados títulos podres eram vendidos por 55% do valor da dívida da empresa com o fisco. Só que esses documentos não tinham validade e não podiam ser usados para saldar dívidas com a Receita Federal. Só em relação à Santa Casa, estima-se que o prejuízo possa superar 20 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o suposto esquema de fraude já vinha sendo cometido há pelo menos 5 anos. Já as investigações começaram há 4 meses, depois que um funcionário denunciou o suposto esquema de fraude à polícia, em troca de delação premiada. A polícia ainda não sabe se outras empresas aceitaram comprar esses títulos, nem se elas são vítimas ou se sabiam do esquema, como segundo a PF é o caso da Santa Casa. Eu tenho elementos nos autos suficientes para dizer que a Santa Casa sabia da fraude. A gente vai fazer o levantamento para descobrir quais eram as empresas e identificar que condições eles estavam, se eles eram vítimas, se acreditaram que podiam pagar aquele tributo daquela forma, ou se, na verdade, a condição deles era semelhante à da Santa Casa, que sabiam que não podia fazer, mas fez porque achou que ia se dar bem. Se confirmados a participação das empresas, os gestores podem responder pelos crimes de estelionato e fraude contra a Receita. A polícia ainda não descarta a possibilidade de participação de funcionários do hospital e da própria Receita Federal.